Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre a introdução à geometria espacial. A primeira pergunta dizia o seguinte: responda as perguntas no espaço entre parênteses usando P para ponto, R para reta e S para plano. Letra A. Olhando para o mapa do seu estado, você identifica a cidade onde você mora. Qual é a ideia que você tem dessa representação? Vou abrir aí um parênteses só para uma situação. Esse arquivo eu não consegui fazer alteração por ser em PDF, então a palavra ideia está acentuada. Lembrando que ela não tem mais o acento, né, na nova regra, tá? Só para abrir esse comentário aí, tá? A palavra ideia não é mais acentuada. Pois bem, vamos prosseguindo. Olhando para o mapa do seu estado, você identifica a cidade onde você mora. Qual é a ideia que você tem dessa representação? Bom, lá no mapa, nossa cidade parece o quê? Um pontinho, por isso, letra P de ponto. Letra B. Lendo uma página do livro de matemática, qual a ideia que uma folha lhe traz, né? Uma folha do livro traz uma ideia de um plano, por isso, coloquei letra S de plano. Letra C. Assistindo a um jogo de futebol, você observa a linha divisória do campo. Qual é a ideia que esta linha divisória lhe dá? Então, olhando para a linha, parece uma reta. Por isso, coloquei R de reta. Letra D. Quando você olha o vidro colocado em uma janela, qual é a ideia que esse vidro lhe dá? Então, nós temos aí um vidro, parece um plano. Por isso, letra S para plano. Letra E. Você está vendo um palito de churrasco. Que ideia esse palito lhe traz? Então, um palito de churrasco nos lembra uma reta, R de reta. Questão 2. Em geometria, qualquer figura que pode estar toda contida em um plano é uma figura plana. As que não podem estar contidas inteiramente em um plano por possuírem 3 dimensões são chamadas de espaciais. As figuras geométricas espaciais mais conhecidas compõem 2 grupos. Nós temos os poliedros e os corpos redondos. Analise as figuras geométricas representadas abaixo. Letra A. Quais delas são figuras planas? Então, lá, contida no mesmo plano, nós temos aquele quadrado, a letra B. Letra G, que é um triângulo, e a letra J. Essas são as 3 figuras planas. Quais são os corpos redondos? Então, corpos redondos nós temos aqui, ó, a esfera, o cone e o cilindro. Portanto, letra A, C e E. Quais são poliedros? Então, os poliedros que são as figuras tridimensionais. Letra D, que é um paralelepípedo. Letra F, que é uma pirâmide. Letra H, que é um prisma de base triangular. Letra I também é um prisma de base triangular. Nós temos na letra K, né, base quadrangular. E a letra L. Esses são os poliedros. Questão 3. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 10 faces e 30 arestas. No vídeo que eu postei para vocês, o professor citou a fórmula, que é a relação de Euler, que diz que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice é o que a gente precisa saber. Face nós temos, ele diz que a gente tem 10 faces. E ele diz que nós temos 30 arestas. Portanto, vértice mais 10 é igual a 30 mais 2. Então, vértice mais 10 é igual a 32. Vértice ficou sozinho, 32. O 10 veio para cá, subtraindo. Portanto, sobrou pra gente 22 vértices. O número de vértices desse poliedro são 22. Questão 4. Determine o número de faces de um poliedro convexo de 12 vértices.
cujo número de arestas é o dobro do número de faces. Bom, então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos usar a relação de Euler, que é essa formulazinha. Ele diz que nós temos 12 vértices. Nós não sabemos as faces, mas ele disse o seguinte: o número de aresta é o dobro de face. Então, no lugar de aresta, eu vou colocar o dobro de face, ou seja, 2F mais 2. Então, esse Azinho foi substituído pelo dobro de face. Vou trazer esse 2 para cá, para se juntar com 12, veio subtraindo. E vou trazer esse F para cá, que vai vir subtraindo. Então, o que aconteceu? 10 é igual a F. Então, nós teremos 10 faces. Questão 5. Determine o número de vértices de um poliedro convexo de 9 faces, das quais 4 são triangulares e 5 são quadrangulares. Então, vamos lá. O que nós temos? As arestas, ele disse o seguinte: 4 são triangulares. Então, nós temos 4 vezes 3, que é um triângulo. 5 são quadrangulares. Então, nós temos 5 vezes 4. Quadrangulares vem de quadrado, que tem 4 faces. Então, nós temos 12 mais 20. Isso dá 32. Quando a gente considera as arestas, que eu uso a aresta de um triângulo e a aresta de quadrangular, existem as arestas que se encontram. Então, eu acabo achando o resultado dobrado. Quando eu faço que eu tenho 4 triangulares e 5 quadrangulares, eu acho 32, mas tem arestas que estão ligadas entre triângulo e quadrangular. Portanto, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2, que deu 16. Então, nós temos, na verdade, 16 arestas. Sempre que a gente quiser descobrir a aresta, sabendo as faces, nós vamos usar todas as faces e vamos dividir por 2. Temos 16 arestas, então. Portanto, relação de Euler. Vértice mais 9. 9 faces, porque ele já falou que tinha 9. Aí, nós achamos aqui, ó, 16 arestas, mais 2 que já estava na fórmula, na relação de Euler. Deu 18. Então, vértice mais 9 é igual a 18. Vamos trazer esse 9 para cá. 18 menos 9, nós temos 18 vértices. Número 6. Determine o número de faces de um poliedro convexo de 6 vértices, sabendo que cada vértice parte em 4 arestas. Então, olha só. Vamos descobrir aqui quantas arestas nós temos. 4 vértices, olha, determine o número de faces de um poliedro convexo de 6 vértices. Nós sabemos que ele tem 6 vértices, né? Então, aqui a gente já pode entrar com esses 6 vértices aqui. Nós queremos saber o número de faces, mas a gente precisa do número de arestas. 4 vértices dividido por 2 vai dar 2 vértices. Se a aresta é igual a 2 vértices e o vértice deu 6, então a aresta vai ser 2 vezes 6, que dá 12. Então, vamos olhar aqui por que deu 2 vértices, ó. Sabendo que cada vértice parte em 4 arestas. Então, nós temos 4 vértices. Lembra que eu falei que tem que sempre dividir a aresta por 2 na questão anterior? Então, eu dividi por 2. Eu tinha 4 saindo, eu tenho que dividir por 2, que vai me dar 2. O que são 2 vértices? 2 vezes 6, porque ele me disse que tem 6 vértices, e deu 12. Substituindo a relação de Euler, 6 é o vértice, como ele já citou aqui. Faces é o que a gente procura. 12 mais 2. Vamos somar esse aqui, que deu 14, traz o 6 para cá.
faces, 8 faces. Número 7. Tá aqui um pouquinho. Um professor de matemática decidiu que na festa de seu aniversário de 6 anos do seu filho, seriam distribuídos como lembrancinha pequenos poliedros coloridos, feitos de madeira. Contratou um marceneiro para fazer 30 poliedros e lhe passou a seguinte orientação: todos os poliedros devem ser regulares e a aresta de cada um deve medir 4 centímetros. Bom, o que é aresta, né? A aresta a gente já sabe que essa beiradinha aqui, ó. Aresta, essa linha aqui, tem que medir 4 centímetros. 10 deles devem ser pintados de azul e ter 6 arestas e 4 vértices. Outros 10 devem ser pintados de rosa e ter 12 faces pentagonais. Os 10 poliedros restantes devem ser pintados de amarelo e ter 8 faces triangulares. De acordo com a orientação do professor, letra A, que tipos de poliedros o marceneiro deve confeccionar? Primeira coisa, primeiro poliedro, ó, ele vai ter que ter 6 arestas e 4 vértices. O que são as arestas? Aresta, aresta, aresta. E aí, o vértice, ó, é essa pontinha que une as arestas. Ele não disse que tem que ter 6 arestas? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não disse que tem que ter 4 vértices? 1, 2, 3, 4. Esse poliedro é chamado de tetraedro. Tetraedro tem 4 faces, ó. 1, 2, 3, que é a que tá lá atrás, 4 que tá aqui embaixo. Então, o tetraedro é a primeira imagem que ele pediu como sólido. Letra A ainda, né? Qual é o sólido, né? Ou qual é o poliedro que ele pediu 12 faces pentagonais? Pentagonal. Quem tem face pentagonal tem uma face de 5 lados. Lembra de pentágono, né? Ó, tem um pentágono. Quem tem 12 faces pentagonais é chamado de dodecaedro. Esse é um poliedro clássico chamado de dodecaedro. Então, ó, tetraedro é a primeira, dodecaedro é a segunda e a terceira é o octaedro, porque ele diz que tem que ter 8 faces. O poliedro que tem 8 faces regulares é o octaedro. Observe que a gente tem 1, 2, 3, 4 faces lá atrás, ó, em cima, 1, 2, 3, 4 faces embaixo. Então, os poliedros que o marceneiro pediu, né, que ele vai ter que confeccionar, são esses: tetraedro, dodecaedro, octaedro. Não precisa desenhar, mas eu desenhei só para vocês, eu coloquei a imagem aí, só para vocês conhecerem, né? Coloquei aqui o rosinha, ó, que é o que ele vai ter que pintar de rosa, e esse aqui é o que ele vai ter que pintar de amarelo, tá? Letra B. Quantas arestas terá o poliedro rosa? Arestas são essas linhas aqui, ó. Não tem 12 faces? Aqui, cada face não tem 5 arestas? Sabe o que a gente pode fazer para descobrir isso aqui? A gente tem 12 faces. Cada face tem 5 arestas. 12 vezes 5 dá 60. Mas lembra que eu disse que tem que dividir por 2 para achar arestas? Então, a gente divide por 2, a gente tem 30 arestas. Se vocês contarem, é mais difícil contar, né? Até porque a figura tem várias arestas aqui. Mas se você fizer o 12 faces vezes 5, ó, 12 faces pentagonais dá 60. Divide por 2 que dá 30. Quantos vértices tem o poliedro? O vértice é fácil contar, porque o vértice não é a pontinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, que é o poliedro amarelo. Número
Número 8. Determine o número de vértices de um poliedro que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Vamos ver quantas faces tem esse poliedro. Olha lá. Poliedro tem 3 faces triangulares. Então, contei aqui 3, uma pentagonal, uma quadrangular, 2 hexagonais. Então, face, ele tem 7 faces. Quantas arestas tem, ó? 3 faces triangulares. Triângulo não tem 3 lados? 3 vezes 3. Uma face quadrangular. 1 vezes 4. Uma face pentagonal. O que é o pentágono, né? Com 5. E 2 faces hexagonais. Quando a gente multiplica tudo e soma, dá 30. E o que eu falei? Que em uma aresta, ó, se a gente utiliza, se você observar aqui na figura aqui em cima, ó, essa aresta aqui, ela serve tanto para essa face quanto para essa. Por isso que quando eu acho todas as arestas aqui, eu tenho que dividir por 2. Então, fica 30 dividido por 2, que dá 15. Portanto, a gente tem 7 faces, porque a gente vai contando as faces aqui que ele falou. E as arestas é por conta da figura. 3 triângulos, 1 quadrangular, 1 pentagonal, 1 hexagonal. Multiplicou, somou, deu 30. Divide por 2, que dá 15. Agora, nós temos tudo que a gente precisa para achar o número de vértice. Então, nós temos relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice mais 7 faces. A aresta, 15 mais 2. Então, 15 mais 2, 17. Tira 7. Ficamos com 10 vértices. Aqui eu coloquei a errata, né? Da palavra, como eu citei para vocês. Isso aí vai sair aí no arquivo, né? Para vocês. A palavra ideia, que não possui mais acento, citei no início. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês lá na plataforma. Um grande abraço, espero ter ajudado aí bastante na explicação da correção.